um nome humano é muito pouco para descrever Deus. Por isso, embora o nome por excelência seja o tetragrama sagrado, é esse que os judeus tiveram mais zelo por ele, etc, 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 Deus não fica preso a esse nome. Ele se revela de várias maneiras. E a gente pode jogar isso também para Jesus no Novo Testamento. Embora Yeshua seja o seu nome célebre, ele também é chamado de Emanuel. Então, mas maravilhoso. Amém. Ele é chamado de Amém. Emanuel não é para Deus também, é para Jesus. Emanuel é um dos nomes que é dado para Jesus ali. Fala assim, e colocarás na criança o nome de Emanuel, significa Deus conosco, da profecia de Isaías. 9, capítulo 6. 9:6. Deus forte. Esse é... Não, mas o Emanuel é 7, né? 7:14. 7:14, 9:6 é quando fala. Deus forte. Seu Jeová Jireh. Tá. O 9 bom, que falou, 7 é a profecia, que fala assim, a virgem dará luz a um menino e colocará o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, é o sentido literal do nome. Mas o capítulo 9 é que fala assim, o menino se nos deu, o governo está sobre o seu nome. Sim. E ele será chamado Deus poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Falamos todos? Sim. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da... E aliás, isso é uma coisa interessante. Esse menino seria chamado de Deus forte. Tem algumas coisas interessantes que só podem ser atribuídas à divindade de Jesus. Se eu não entendo Jesus como Deus, fica estranho a correlação que ele... Quando, por exemplo, o Tomé chega diante dele, quando vê ressuscitado, que Tomé fala assim, Deus meu, Senhor meu. Senhor meu, Deus meu, né? Teus moi, Kyrie, acho que tá no vocativo. Kyrie moi. Deus meu, Senhor meu. João 20:28. Porque é muito estranho que coloca o nome Deus e Senhor logo em seguida ali. Falando em aramaico, o hebraico, certamente aquilo tem um peso divino muito grande. Os títulos que são dados, Pai da Eternidade. A gente falou que Deus forte, mas a palavra Pai da Eternidade aplicado a Cristo. Então, essas expressões, essa maneira de dar nome a Deus, ela surge nesse elemento que aparece entre a crise e a redenção divina. Ela abre o caminho da esperança para a construção do futuro. Ele sai de uma situação de crise quando Deus aparece num contexto desse, esses nomes se definem. Então você tem uma crise séria no tempo de Isaías, que faz sentido naquele ambiente, quando há inclusive uma guerra sírio-efraimita contra o povo do sul, e ele está ali num momento muito difícil, então você tem a promessa de uma redenção divina, que significa a manutenção da casa de Davi, que vai ter um outro capítulo de amplitude no momento de outra crise, com o momento do nascimento de Jesus. Tomé é um negócio interessante, porque Tomé, tendo andado com Jesus, ele não acredita. E de jeito nenhum, ainda diz, se eu não botar... Interessante que Jesus não repreende ele. E nem reprova. Escreveram ali, Manuel. E nem faz absolutamente nada com isso. Jesus permite que ele toque. A coisa curiosa é que... E por que? Qual é a interpretação de vocês? Por que ele não... Então, porque a dúvida sincera é sinal de que a pessoa está levando a sério. Porque quem nunca duvidou, nunca creu de verdade. Entendi. A pessoa que crê levianamente, na verdade, não crê em nada. Então, o que acontece? Você tem aquele momento de crise, e o curioso é isso, que as palavras mais significativamente teológicas sobre Jesus no evangelho mais ligado à sua divindade vem exatamente do discípulo descrente depois da ressurreição. É inacreditável. E aí ele vai dizer o que nenhum outro discípulo disse em nenhum momento diretamente para ele: Deus meu. Então isso é muito interessante, porque os religiosos, eles entram, na minha opinião, num debate, numa doideira com pessoas descrentes, ateístas, agnósticos, que eu acho uma tremenda bobagem. Porque é curioso como tanta gente sem fé gosta de bater de frente, gosta de cutucar, porque eles não conseguem ficar quietos. Porque internamente tem toda uma coisa mexendo dentro dele. Ninguém vai dizer, cara, Papai Noel não existe, eu acho um absurdo. Ninguém fica brigando por causa disso. Só fica com relação a Deus e aquilo que envolve a pessoa de Cristo, porque algo dentro dele não deixa. Então, algumas dessas pessoas talvez nunca enxerguem uma realidade além disso, mas outras
várias delas são pessoas que sinceramente têm dúvidas, e dúvidas reais. E essas pessoas, muitas vezes, nessa caminhada, podem ter a experiência de Tomé. A gente tem um mito de achar que a fé não caminha ao lado da dúvida. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, eu tenho aquele programa Evidências. Isso me deixa mais tranquilo. Não, mas é verdade. Porque eu tenho várias dúvidas às Mas vezes. você vê, Abraão, um homem de fé. A quando primeira ele- vez que Abraão abre a boca na Bíblia é para expressar uma dúvida. Que é? Como será assim, Senhor? É, Ah, É a primeira vez. Pode olhar a história de Abraão, Sim, fala sim. de Abraão, que Tiago vai falar que ele era amigo de Deus, o pai da fé. Mas quando Abraão abre a boca pela primeira vez, É é pra- para expressar dúvida. E aí vem a pergunta importante, a pergunta é, o texto bíblico nessa questão de revelar e não revelar tudo plenamente, ele veio para você simplesmente olhar para aquilo e dizer, ó, isso, tá certo, tá tudo ok, deixa eu assinar aqui embaixo, ou para mudar suas perguntas por outras perguntas mais importantes. Existe um caminho de construção que é muito interessante e não é para... Quem lê o Sermão do Monte, é impossível que a pessoa lê um negócio daquele e ele fala, puxa, tá certo, é isso mesmo que eu tô fazendo, tentando fazer. Mas você é louco. Se você lê o Sermão do Monte, você cai de joelho chorando, caramba, Não tem isso é jeito pra mim. impossível. E aí a pessoa... Então, o texto bíblico não tem a intenção de produzir uma certeza frívola e limitadora. Ele produz uma santa crise que amadurece o indivíduo na direção que ele precisa caminhar. Por isso que você lê os salmos, você lê várias orações, você vê uma oração de angústia, de luta. Você sempre vai ter, se você quiser caminhar, a luta de Jacó na sua vida. Isso faz parte da construção de uma espiritualidade sadia. E aí eu acho muito engraçado quando o pessoal pega o nome de Deus e quer transformar numa peça de museu. Quase que a gente bota lá no Museu do Rodrigo. No né? meu, não. Não, no seu não. Deixa em outro, né? Porque, assim, como se diz, né, no hebraico antigo, não rola, né? A coisa não é por aí. Você está numa sintonia inadequada. E aí, vamos talvez entrar um pouquinho nisso agora. Eu acho curioso porque a pessoa de Jesus, o nome de Jesus, Yeshua, que é uma forma variante de Yehoshua, que é o mesmo nome de Josué, na verdade significa, porque você tem umas formas abreviadas no nome de Deus. Por exemplo, Aleluia, louvem a Yah. O que é Yah? O diminutivo de Yahvé. Louvem ao Eterno, louvem ao Senhor. Então, quando você tem Yeshua, quer dizer que Javé, Jeová, é Salvador. Quando a Bíblia dizia que o... Então esse é o significado de aleluia, eu não sabia. Mas na verdade, louvai ao Senhor. Em louvai ao português a gente pode colocar assim, tem duas maneiras de abreviar o nome de Deus. G, estou falando em português, Sim, né? sim. J-E ou I-A. Tá. Então, quando você pega alguns nomes que tem o J-E, não todos, mas alguns, pode também ser a abreviatura do nome de Deus inicial, ou IA no final. Por exemplo, Jeremias, aí eles colocam um Szinho na língua portuguesa, que no hebraico não tem. Jeremias. Yeroboam. Jeroboam. Aí, que eles falam Jeroboão, esse inicial é o nome de Deus. Yeroboam. Yeshua, exatamente. Ie, que é o nome de Deus, aparece no início. Aqui é a salvação e aqui é o... Lembram que aparece no final nome próprio, sem ser aleluia? Tu pensa Ishayahu. Yeshayahu. Aí tem o Ru no final. Que é o Isaías. Então aí os estudiosos tentam dizer que são épocas diferentes da história do hebraico. Pode ser, mas entendeu? Por que não, né? Assim, mas eu queria pegar Elias. Eliahu também, vai ser Eliahu também. Mas acaba virando Elias em português. Ovadias, que é Obadias. Então você vê que aí já é o nome Iá, como aleluia. São abreviações do nome de Deus. E aí tem uma coisa interessante que é o chamado nome teofórico. É quando você pegava o nome da divindade e colocava no seu nome para mostrar quem que você adora. Mas isso não é só na cultura judaica, não. Você tinha isso também no mundo pagão, por exemplo. Você tem ali no Egito Meritamum, a amada do deus Amon. Tutmoses, nascido do deus Tot. Né? Então você vai ter também o mundo judaico fazendo a mesma coisa, os nomes teofóricos, que você leva o nome de Deus junto com aquilo. Agora, tinha toda uma questão de reverência. Você levar o nome de Deus significa você santificar o nome de Deus.